Rota do Sabor. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Bem-vindos a mais um episódio da Rota do Sabor. Nesse episódio, nosso assunto é o café. E para falar de café, ninguém melhor do que a chefe Bel Coelho, uma amante confessa dessa bebida tão brasileira. Bem-vindo. Tudo bom, linda? Tudo, e você? Tudo jóia. Bem-vindo. Obrigado. Por favor. A gente queria aproveitar esse encontro para contar para as pessoas um pouco da sua história, um pouco da história do Cuia, né? Legal. Você virou chefe de cozinha muito cedo, quer dizer, de Sim. cozinheira Sim. a comandar uma cozinha, você era muito jovem, né? Sim, eu tinha 22 anos. Pois é. Era uma outra época, né? Já faz, sei lá, 20 anos isso, ou até um pouco mais. Mas eu fiz a faculdade, quer dizer, primeiro eu fiz um estágio com o Lohan, foi a primeira pessoa com quem eu fiz o estágio, e ele é né, passar pela cozinha dele é um privilégio. Depois fiz um no Fasano e aí fui fazer a faculdade em Nova York e tal, fiz alguns estágios lá. Quando eu voltei, trabalhei com Alex Atala, e aí ele mesmo já me indicou para o Madeleine para chefiar meu primeiro restaurante. E, nossa, confesso que fiquei muito apreensiva mesmo, porque muito jovem, e apanhei bastante, né, nesse início. Mas era uma época que tinha muito poucos chefes, eu acho que era meio terra de cego, assim, sabe? Mas o ambiente ainda era muito masculino naquela época? Muito, extremamente. Então você chega muito jovem, mulher, deve ter dado um trampo aí para se impor, né? Nossa, Imagino. demais. Inclusive com os cozinheiros, não só com o meio, com os outros chefes e tal, ou restaurantes também, que também tinham muito preconceito, ainda tem até hoje, mas nessa época mais ainda, de não respeitar mesmo, sabe? E os cozinheiros, a brigada também. Estou pensando nisso, assim, o ambiente da cozinha, você dando ordem. Muito difícil. Assim, uma fedelha, mulher, dando ordem para gente que talvez estivesse já há 40 anos. Há muitos anos, exatamente. A cozinha é um lugar de extremos, né? É muita pressão, calor. Você está ali suando o tempo todo, com alguém te pressionando, então as pessoas ficam no limite. É um minuto para explodir, assim, né? E aí é isso, uma mulher fedelha vai mandar em você, com menos experiência em alguns aspectos. Para o homem machista é muito difícil suportar, né? Não foi fácil. O próximo restaurante foi o Sabugi, você foi também o Sabugi, foi como chefe. Fui como chefe, aí eu... Nenhum desses era seu, na verdade, mas não, você era... era chefe. Aí foi ótimo, ganhei prêmios e não sei o quê, e foi um restaurante que eu tenho muito boas lembranças e já comecei a ter um estilo, não ainda como é hoje, obviamente, né? Eu ainda era muito jovem, 25 e tal. E aí eu recebi esse convite para ir para Londres. Não sei se você lembra disso, para abrir um... O Mocotó de Londres. Que não tinha nem nada a ver com o Mocotó do Rodrigo. E o Mocotó do Rodrigo estava começando a ficar conhecido como do Rodrigo, né? Saindo da Vila Medeiros no sentido de que não era mais só conhecido na Vila Medeiros, era conhecido no Brasil inteiro, né? Mas eu lembro do Mocotó, eu cheguei aí no Mocotó em Londres. O Lohan, que assinou a cozinha no começo, né? No começo, mas ele saiu logo. Aí eu entrei. Eu não fui. Que aí o restaurante fechou antes de você ir? Fechou antes, eu saí, eu pedi demissão. O cara era um inglês totalmente picareta. Não pagava as pessoas. O lugar era lindo, né? O Isai Weinfeld que fez o projeto. Eu não vi pronto, foi era muito enorme, triste. Foi muito triste nesse sentido, mas é isso, eu estava em Londres, eu larguei tudo aqui, larguei aqui um momento da minha carreira bom. Mas é isso, vou ir para a Europa, eu tinha ido para os Estados Unidos e falei, E eu me achava pouco experiente, eu queria novas experiências e tal. Aí eu fui fazer um estágio no Cellier de Can Roca e fiquei um ano na Espanha, depois fiquei um pouquinho em Portugal e aí eu abri o DUI.
E na sequência, depois de um ano, eu abri o clandestino dentro do DUI, que era no andar de cima, e muito inspirado nas minhas pesquisas de produtos nativos, de produtos artesanais, uma conexão terra e prato mais estreita mesmo, e também cultura alimentar brasileira. Você comparando o começo da sua carreira com hoje, né? Porque depois do DUI, você vai ao clandestino. Sim. Hoje você tem o Cuia, o clandestino vai voltar, não é isso? Vai voltar, se Deus quiser. E hoje você tem um esforço tremendo de fazer essa associação com os pequenos produtores e tal. Né? No começo, lá atrás, isso existia? Existia uma vontade, e uma vontade de viajar o Brasil inteiro. Porque eu sabia que eu tinha muita coisa para descobrir e que o que se fazia de alta gastronomia ou de gastronomia era muito baseado ou no que vinha da França ou no português. E assim, a certeza que eu tinha é que tinha muita coisa a ser descoberta e aprendida mesmo. E eu tive essa oportunidade quando eu fui gravar o Receita de Viagem, que era o L'Assiette Brésilienne, que era um programa que foi exibido na França, na Arte, que é um canal francês, franco-alemão, estatal. O que eu adoro nesse tipo de barraca é que tem desde temperos para cozinha até pólvora para despachar a sogra. E aí eu conheci muitos produtores, muitas receitas, e aí para mim foi um divisor de águas. Eu já usava, já tinha uma... Mas eu acho que mudou, inclusive, a maneira de eu cozinhar mesmo. Só que agora, a minha ideia no clandestino e até no Cuia é fechar o ciclo e tentar transformar num restaurante de lixo zero. Que é complexo, mas eu vou conseguir. Quero ter, né, além de uma composteira, cuidado de todo o lixo reciclável, combinar com cooperativas que possam ir buscar esse lixo e muito pouco para o aterro, né? Até 10% de lixo que vai para o aterro é considerado lixo zero. E esse é meu sonho. Então, não é só cuidar da ponta inicial, mas a gente tem muito desperdício, né? Tem coisa que nem é para o lixo que tinha que ir para alimentar pessoas e vai para o lixo, né? E quando vai para o lixo não é reutilizado como lixo também. Então é uma tristeza, na verdade. E aí a gente, com a composteira, assim, eu já fechei até com o MST, que vai ter agora uma horta aqui, de pegar esse composto, que vira adubo, né? Um pouco essa é a ideia, assim, vamos ver se vai dar certo. Agora, a gente está falando, nessa temporada do Roda do Sabor, dos produtos do pequeno produtor, do produtor artesanal, etc. Você hoje faz uma cozinha meio artesanal também. Sim. Mas ainda em pequena escala, né? Sim. Como você vê a perspectiva de que a gastronomia em geral, os grandes restaurantes, as grandes redes, possam utilizar esse produto artesanal do pequeno produtor? É possível? Será possível algum dia? Ou a grande restauração depende da produção indústria em massa e da indústria? Eu acho que o caminho é a indústria tornar a qualidade do seu produto melhor. Eu acho possível. Eu acho que toda a tecnologia que a indústria tem, né, de produzir em massa, enfim, a indústria tem condições e também tem dinheiro para fazer um produto melhor, com menos gordura hidrogenada, com menos açúcar, ou com açúcar de qualidade, com uma farinha de qualidade. Isso vai mexer, obviamente, no preço, mas também podiam mexer um pouco nas margens, né? E talvez também a indústria se abastecer em pequenos produtores também, porque... Então, mas aí você cria um outro, que não depende só do pequeno restaurante artesanal para o artesanal. O pequeno produtor também pode produzir. Mas frutas e verduras, aí eu acho possível. Não, legumes, grãos. Isso. Não, tudo isso é possível. Eu estou dizendo assim, os queijos, as geleias, aí eu acho difícil
os produtos artesanais mesmo, manufaturados, é mais difícil de um produtor artesanal conseguir suprir. A não ser que que a indústria tenha vários produtores, entendeu? Assim como você pode ter um frigorífico que faz frango caipira de um certo tamanho, de uma certa raça e tal. Sim. Em vez de ele comprar metade do Mato Grosso para criar o frango dele, ele comprar, encomendar do pequeno produtor. Sim. Eu compro de você, só que eu quero que seja essa raça, esse tamanho e alimentado desse jeito. Sim. E aí põe a marca dele, a indústria de frango e padroniza, caipira. Mas, na verdade, ele está beneficiando vários... Sem dúvida. Eu acho que esse é um caminho do meio que poderia ser. É possível, eu também acho. A gente vai falar daqui a pouco do café. Sim. A gente vai falar isso enquanto a gente comer. Você vai preparar? Vamos para a cozinha, então? Bora. Então vamos. Mostra o caminho. Bom, agora a prova dos 9, né, Bel? Eu sou tão fã desse prato no restaurante, que tem uma equipe fazendo, que eu imagino aqui só você fazendo. Isso vai ficar bom? Não, espero que fique tão bom quanto, pelo menos tão bom quanto, né? Não, serviço exclusivo, deve estar o máximo. A gente hidratou o cuscuz, cozinhamos numa cuscuzeira. E aí eu temperei ele com pimenta de cheiro, picles de cebola roxa, tomatinhos, coentro e salsinha. A gente vai servir com ovo frito, né? A espuma de queijo mandala. Lá no Nordeste, normalmente não vai tanta coisa, né? Vai com leite, muitas vezes. Mas aqui eu me libertei. Voilá. Delícia. Esse é um prato que, na minha terra, Bom Jardim, em Pernambuco, seria um café da manhã, né? Sim, sim. A diferença é que, em Bom Jardim, o café da manhã, no sítio dos meus avós, tinha também, assim, uma carninha de bode, refogada, um pouquinho mais de coisas. Uma mandioca cozida com manteiga, né? Assim, a mesa, galinha, tudo que era... E depois ainda almoçava, se não? Sim, claro, porque isso era 7 da manhã. 7 da manhã, Depois o pessoal ia para a lida, ia trabalhar, não sei o quê, ia almoçar tarde, tipo meio-dia. Eu na verdade, continuam, porque o sítio ainda existe lá. Eu vou Agreste ou é... No Agreste. Agreste. No Agreste. Adoro esse prato, meu. É bom que é memória afetiva, né? Então... Ainda tem a memória afetiva. E é uma leitura super moderna. Tem até espuma, né? Sim. Já está ficando antiquado a espuma, né? Super, eu tô me Mas já foi moderníssimo, né? 25 anos atrás. É cringe já. Mas eu gosto da textura da espuma porque não deixa as coisas tão pesadas. Então, eu nem gosto de falar que é uma espuma, mas eu uso a favor do prato mesmo, assim. Se fosse um creme, talvez ficasse pesado demais, né? Então... Se depois a gente fosse sair para a lida do campo e tal, e talvez um creme muito concentrado fosse melhor. Mas lá no Cuia... Não é o caso de São Paulo, né? A espuma, o sifão tem esse negócio interessante de deixar as coisas mais leves mesmo, com textura mais... A gente está brincando que já não é coisa tão nova assim, mas é interessante que o Ferran Adrià, a cada temporada do restaurante dele, o El Bulli, ele criava um cardápio inteiro novo, inclusive técnicas novas, e obviamente muita coisa até hoje não foi assimilada e incorporada. Sem dúvida. É bacana que a espuma esteja sendo usada, quer dizer que não foi só uma moda na época que ele lançou. Quer dizer, ela ajuda. Foi assimilado pelos chefes e até hoje, né? 20 anos depois. Sim. Né? Ela não é só não é uma coisa, não é um virtuosismo assim ou uma proforma, é porque ela é interessante mesmo, assim como várias outras técnicas. Né? E aqui a gente está falando de produtos de regiões com origem
Sim. Aqui tem alguma coisa assim? O ovo? Tem o cuscuz flocão, mesmo? né? Do cuscuz é da Cuperecê, que é Bahia. Que é um floco de milho, né? De milho. Uma farinha de milho em floco. Milho, e é orgânico, e é de uma cooperativa. É sertão da Bahia. Aí tem o queijo mandala, que é do Pardinho, né? No interior de São Paulo. E aí tudo que a gente usa é orgânico, assim. Então a gente tem usado muito de cinturão verde de São Paulo, então a batata doce, o tomatinho, a cebola, tudo isso é local. Só acrescentaria que uma cachaçinha junto com isso está indo muito bem. Tá? E certamente é uma cachaça também de muita qualidade também, é um produtor de Minas. um produtor pequeno, não? Porque eu nunca tinha ouvido falar dele. Certamente é um produtor local pequeno. Sim. Ele é amigo, acho que do Milton Nascimento. Quem me apresentou para essa cachaça foi o Dr. Sérgio Timerman, sabe quem é? Sei. Eu podia fazer uma piada. Um amigo do coração. Ele é cardiologista, né? Eu ia fazer, mas não fiz. Aí você resolveu. Olha, é bom, eu ia rir, como eu ri. Mas então vamos para a sobremesa? Que lindo, né? Visualmente já é uma tentação, Bel. É, né? E conta camada por camada, o que tem aqui? Aqui a gente tem doce de leite, aí o creme de café, que eu infusiono o grão de café no creme de leite, ao invés de pôr o café em pó. Muita gente usa o solúvel para fazer as sobremesas. Eu não preciso da cor do café, eu preciso do sabor e um sabor bom, né? Você Então, coloca o grão inteiro. o grão infusiono e depois eu coo. Infusiona quanto tempo? Coisa de 5 minutos já é suficiente. No calor, no fogo. No calor. Né? Baixinho. E aí aqui é uma espuma de chocolate amargo, de 70% cacau, e uma farofa de amendoim. Então, quando você sempre até o fundo... Tem que fazer com um canudo até, né? É, né? Podia tentar. Remete a umas coisas, um sundae quase. E como tem o doce de leite que é bem doce, o creme também é doce, eu não ponho açúcar nesse cacau, já vem o açúcar dele, né? Que não é muito, mas deixo mais amargo, assim. Sim, conceitualmente é uma coisa sensacional que o gosto do café tá num creme branco. É muito, então, é um pouco essa uma provocação, né? Você fala, de onde vem o café? É daqui? Mas ele tá aqui no meio, a gente não imaginaria que está justamente no branco. Na parte branca da sobremesa. Né? E é interessante, Bel, que você é dona e chefe do Cuia Café. Café virou um sinônimo também de um estabelecimento que não necessariamente tem grandes cafés. Sim, né? Café, às vezes, é um restaurante, um bar e tal. Mas, no seu caso, tem um foco no café importante. Você tem vários tipos de café, vários serviços de café. Né? Sim. Como que... Explica pra gente. E cada café, quer dizer, e a torra também, para cada finalidade. Então, o da máquina, que seria o expresso, e o cappuccino, moca, o que, enfim, for pedido da máquina, é uma torra e uma moagem, né? E um tipo de café. Aí tem o microlote, que é um bem especial, que normalmente é na V60, e o que é V60? V60 é uma... É um método, claro, ela acha claro. Que todo mundo é café maníaco, que nem ela. É um método para coar um café, então tem um coador especial, um filtro especial que faz com que a água corra pelo café de forma mais homogênea. Que você usa para o microlote, que é, digamos, o premium top premium
E aí tem o coadão, que a gente faz numa Garrafa térmica especial, que coa 2 litros por vez, assim, até um pouco mais. E a gente cobra ele um pouco mais barato, mas também é um outro grão, uma outra torra, e fica o dia inteiro. As pessoas podem, enfim, pedir o dia inteiro. Pode pedir todos o dia inteiro, mas é um café um pouco mais barato, porque ele é passado a cada 2 horas. E os cafés todos que você usa são da mesma região? Esses tem Minas e tem Espírito Santo, Caparaó. Espírito Santo também? Tem. Que é muito perto de Minas ali, né? Sim. Serra do Caparaó também temos. O microlote atual é de lá. Eu sou o Marcelino Junqueira, produtor de cafés especiais aqui em Novo Souza, da Mantiqueira de Minas. O café nosso é especial pela altitude, pelo terroir, pelo cuidado e pelo amor. Você pode falar assim, não, mas o consumidor não vai sentir a diferença, café tem tanta coisa misturada. Mas é engraçado como se você começa a oferecer isso para as pessoas, até uma pessoa que teoricamente não sentiria a diferença começa a sentir. Sim. Porque começa a se habituar com um padrão de qualidade, de um produto artesanal, familiar. E café, para mim, é gritante. Um de má qualidade, queimado, e um de muito boa qualidade. Você não acha? Não, eu acho. Assim, eu moo o meu café de manhã. Eu tomo café expresso depois do almoço, café coado de manhã. Eu tenho minhas manias também. Você também é geek do café. É que eu não sou tão... Assim, preciosista, sim. Preciosista, nem tão especialista. E também eu sou jornalista de gastronomia. Então, eu recebo muitas amostras. Então, sim. Não dá tempo de eu falar assim, não, esse é o melhor, eu só bebo esse, eu sou o louco do café da Alta Bogiana ou de Poços de Caldas acima de 1.200 metros. Que eu tenho, mas o que é bom porque eu experimento várias coisas e tem muita coisa boa. Claro. Eu vou te mandar um quilinho ou do Caparaó ou da Miriam para você ter em casa, né? Vocês ouviram, né? Eu vou cobrar. Você falou, tá registrado. Tá, eu vou mandar. Já que você mora lá, eu vou mandar. Olha, foi uma alegria estar aqui com a Bel falando sobre café, porque tem muitos produtos no Brasil que são muito bons. Alguns nem são tão brasileiros, mas são feitos aqui. Sim. E no caso do café, é um orgulho brasileiro. Também o café não veio do Brasil, não nasceu no Brasil. Né? Sim, mas vai muito bem. Veio né? de fora do Brasil e o Brasil virou um grande celeiro de cafés de quantidade no passado. Sim. E hoje está focando na qualidade, né? Sem dúvida. E acho que a gente só tem que estimular e se regozijar por esse feito que a gente está tendo cafés muito bons. Sim, né? sem dúvida. A gente vai continuar nessa nossa temporada perseguindo gente como a Bel Coelho, do Cuia Café, que prestigia esse tipo de produto. Muito obrigada, José. Obrigado, Bel. Por valorizar. A gente vai voltar no próximo episódio. Não percam. Rota do Sabor. Patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.